Ora viva, cordiais saudações, malta. Mais uma vez, Adriano Mateus para o nosso canal. No dia 22 de fevereiro, as residências CPLPs, não é? Terminaram o prazo de validade, mas, como é do conhecimento público, o Estado português renovou, ou seja, prorrogou então essas mesmas autorizações de residência até ao dia 30 deste mês. Portanto, elas estão válidas e deverão ser aceitas por todas as instituições públicas, pelos bancos, servem de igual forma para a entrada e saída do território nacional, não é? E associado a isso, tem vindo a ser notificados todos os indivíduos que possuam este tipo de autorização de residência, no caso a CPLP, para que possam então dar entrada do seu título de residência no formato como é popularmente conhecido pelos imigrantes, por todos nós, no formato cartão, que vai deixar de ser o formato em papel, que passará a ser no formato cartão de residência, onde irá constar também os nossos dados biométricos, nomeadamente a fotografia, não é? Também a assinatura. Portanto, os dados biométricos vão passar então a constar da base de dados do AIMA, não é? De modo que o nosso título de residência, o número da nossa autorização de residência esteja associado a todos os nossos dados. Mas o assunto aqui não é este, como é óbvio, sendo que o nosso título fala por si. Para quem não teve atenção ao título, aqui vai, nós estaremos falando sobre como comprovar os meios de subsistência junto da AIMA. Portanto, meio de subsistência trata-se de recursos que um indivíduo possui, seja nacional ou estrangeiro, de forma regular, que lhe permite assegurar as suas necessidades básicas em território português, ok? Portanto, este meio de subsistência, quando notificado pelo AIMA, aqui estamos a falar inicialmente tratando-se de uma única pessoa, deverá corresponder a um ordenado mínimo nacional. Logo, se o indivíduo é chamado junto da AIMA para dar entrada do seu cartão, do seu título de residência, deverá garantir que tem condições, não é, de assegurar a sua permanência, a sua estadia em território português, garantindo então, através de um ordenado mínimo, a capacidade de poder se manter. Ok? Essa é a definição, assim também de forma muito parafraseada, é a definição do que é ou do que são meios de subsistência. Portanto, associados a todos os documentos que nós devemos apresentar quando nos dirigimos à AIMA, eu aqui vou dar uma pincelada sobre os documentos que você deve apresentar quando for solicitado. Primeiro, deve levar o seu título de residência CPLP, deve apresentar também o seu documento de identificação, que no caso é o passaporte, levar o seu bilhete de identidade, sua CNH para o caso dos brasileiros, levar o seu documento de identificação do seu país de origem, assim, para simplificar. Apresentar também o seu comprovativo de morada, no caso o atestado de morada. Apresentar também um comprovativo de morada. Esta é uma sugestão minha. Apresentar um comprovativo de morada, seja uma fatura, seja uma correspondência em seu nome associada a esta morada. Para garantir e evitar chatices, leve todos os documentos que você puder levar, ok? Eu vou lhe sugerir também, quando você se deslocar à agência da AIMA, fazer-se acompanhar do seu extrato de remunerações da Segurança Social, se possível for, levar também um extrato da autoridade tributária. Assim que você for contactado por e-mail, deverá então pagar a taxa através de dados para que você possa efetuá-lo através do multibanco. Quando você efetuar então o pagamento dessa taxa, num prazo, eu diria se calhar de 2 a 3 semanas, talvez menos, ser-lhe indicado o local em que você irá se apresentar para recolher os seus dados biométricos e também dar entrada então da sua residência de cartão, tal como nós conhecemos, a sua residência de cartão. O que eu lhe aconselho é
tão logo você pague, procure agilizar, organizar todos os documentos necessários para que quando você se apresentar junto da AIMA, tenha tudo devidamente organizado e dentro dos prazos legais exigidos. Portanto, faça-se acompanhar da sua residência CPLP, do seu documento de identificação, que no caso é o passaporte, fazer-se acompanhar do atestado de residência devidamente atualizado, e aqui eu vou passar a citar alguns requisitos que são sugestões minhas, ok? Levar também o extrato de remunerações da Segurança Social e das Finanças, levar a declaração de ausência de dívidas, e também fazer-se apresentar com um comprovativo de morada, seja uma correspondência, seja pronto, uma correspondência, alguma coisa que você tenha recebido no seu endereço. Então vamos a isso. Como comprovar o meio de subsistência? Para comprovar o meio de subsistência, caso você tenha sido contratado por uma empresa, aqui estamos a falar de trabalhadores por conta de outrem, faça-se acompanhar do seu contrato de trabalho, dos 3 últimos recibos de ordenado, e caso você já o tenha feito, levar também consigo o seu IRS e a respectiva nota de liquidação. Normalmente quando nos dirigimos a estas instituições, melhor é prevenir do que remediar. Portanto, leve também, se possível, o seu extrato bancário. Estamos a falar do extrato bancário da sua conta bancária pessoal, para que você então possa comprovar os seus rendimentos. Ou seja, é melhor haver documento a mais, certamente você concorda comigo nesse sentido, é melhor você apresentar documentos a mais do que estar documento em falta. Para trabalhadores independentes, podem apresentar o seu contrato de prestação de serviço, caso você tenha celebrado um contrato para prestar serviço a uma outra entidade, pode levar então esse contrato para comprovar o meio de subsistência, capacidade de se manter em Portugal, garantindo as suas necessidades básicas. Poderá também apresentar os seus recibos verdes, ok? Recibos esses que você tenha passado a quando da prestação de um serviço. Portanto, são estes, referindo aqui na minha cábula. Eu trago também aqui em nota, caso você não tenha como comprovar estes meios de subsistência e não tenha ainda celebrado um contrato de trabalho, não tenha ainda emitido um recibo verde ou recibos verdes equivalente a um ordenado mínimo, você também pode levar as suas aplicações bancárias, as suas aplicações financeiras. Estas também podem servir como comprovativo de meio de subsistência, e aqui eu mais uma vez realço a necessidade. Eu no seu lugar faria isso, levaria o meu extrato bancário caso tivesse esse valor disponível, para assegurar então que tenho como me manter em Portugal, garantindo então a minha autorização de residência. Logo, temos aqui outra questão. Caso você não consiga apresentar o seu contrato de trabalho, os seus 3 últimos recibos de ordenado, ou então para os casos daqueles que trabalham de forma independente ou os autônomos, caso você não consiga apresentar um contrato de prestação de trabalho ou os seus recibos verdes, pode também solicitar, caso tenha um familiar, alguém que possa se responsabilizar-se de si, essa pessoa poderá também apresentar-se através da assinatura de um termo de responsabilidade, e eu aqui digo que deverá levar, eu digo por experiência própria, não é? Convém levar também o seu IRS e a respectiva nota de liquidação. Aqui mais uma vez eu quero reiterar que melhor é haver documentos a mais do que faltar. Portanto, se o seu responsável, essa pessoa que vai assinar o termo de responsabilidade, se puder apresentar também seu contrato de trabalho, os recibos de ordenado, será uma mais-valia. E mais uma vez queremos realçar o quê? Quem for representar, quem for assinar o termo de responsabilidade como sendo o responsável, tem de estar devidamente legal ou regularizado em solo português. Tá bem? Portanto, esse será o nosso vídeo de hoje. Compartilhe com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus inimigos. Subscreva no canal para que você possa então ficar dentro de todas as novidades. Um grande abraço do vosso irmão. Tamo juntos.